Era um dia qualquer do ano de 2010, na famosa loja de penhores Gold and Silver Pawnshop. O ar-condicionado zumbia, tentando aplacar o calor sufocante do deserto de Nevada. Entre o balcão e as prateleiras, Austin Lee Russell, conhecido mundialmente como Chumlee, segurava um baixo elétrico em suas mãos. À primeira vista, era um instrumento comum, com um valor de penhor de apenas $700. Nada de outro mundo. Mas no mundo dos objetos antigos, o diabo mora nos detalhes. De repente, o som da madeira batendo contra o chão quebrou o silêncio do local. Um golpe seco. Um silêncio sepulcral. Quando o orçamento do concerto chegou, o rosto de Rick Harrison ficou branco como papel. A cifra era tão astronômica que as palavras entalaram na garganta de Chumlee. Rick, um homem acostumado a manter a calma, explodiu com uma fúria que ninguém na loja jamais havia presenciado. Com o dedo tremendo de raiva, ele apontou para a porta e ordenou que Chumlee fosse embora imediatamente. Aquele erro, que nunca chegou a ser exibido na televisão, despedaçou a harmonia da loja durante meses. Foi o desastre mais comentado nos bastidores da história de Trato Feito. Mas para entender como um homem chega a esse ponto, devemos viajar no tempo, de volta ao lugar onde a poeira de Nevada viu nascer um menino que aprendeu o valor das coisas antes mesmo do valor das palavras. Austin nasceu em 8 de setembro de 1982, em uma casa pequena em Henderson, Nevada. Não nasceu em berço de ouro. Na verdade, em seu lar, o dinheiro era um visitante pouco frequente. Quando seus pais se separaram, o peso do mundo caiu sobre os ombros de sua mãe. Ela era uma mulher de aço que trabalhava em 2 ou 3 empregos ao mesmo tempo, só para que a luz não fosse cortada. Ela chegava em casa exausta, com as costas moídas pelo cansaço, mas sempre encontrava forças para que Austin e seus irmãos, Sage e Terra, sentissem que tudo estava bem. Sua mãe tinha um dom. Ia a vendas de garagem, comprava quinquilharias velhas por centavos e as revendia para completar o aluguel. Austin, sentado em um canto, observava. Sem livros de economia, o menino aprendeu a lição mais valiosa. O que para um é lixo, para outro é um tesouro. Ali, entre móveis velhos e roupas usadas, foram plantadas as sementes do seu destino. Nos anos 90, Austin era um menino normal, amante de videogames e brinquedos, mas ele tinha um olhar diferente. Enquanto seus amigos jogavam futebol, ele caminhava pelos mercados de pulgas com sua mãe, tentando trocar seus pertences por algo melhor. Aos 10 anos, a vida lhe deu o primeiro golpe de realidade. Ele havia economizado $50, uma fortuna para uma criança daquela idade, e os gastou no que acreditava ser um cartão autêntico de Mickey Mantle, a lenda do beisebol. A alegria durou pouco. Um colecionador mais velho olhou para o cartão e, com uma simples frase, partiu seu coração. É falso. Aquela dor, a sensação de ter sido enganado por algo brilhante, ficou gravada a fogo em sua memória. Ele aprendeu que, neste negócio, a autenticidade é tudo. Pouco depois, quando tinha 12 anos, o pai de um amigo olhou para o seu rosto e disse que ele se parecia com Chumlee, a morsa de um antigo desenho animado. No início, Austin ficou magoado com o apelido. Mas em bairros populares, um sobrenome é como uma sombra. Você não pode fugir dele. Em vez de brigar, Austin se apropriou do nome. O que começou como uma zombaria tornou-se sua identidade, sua marca pessoal, que anos mais tarde o tornaria famoso em todo o planeta. O ensino médio não foi um mar de rosas. Sua aparência e seu apelido o tornavam um alvo fácil para valentões. No entanto, Chumlee encontrou sua armadura nas cartas de Pokémon. Enquanto outras crianças apenas brincavam, ele entendeu a oferta e a demanda. Os mesmos que zombavam dele acabavam fazendo fila em frente à sua mesa para negociar. Chumlee não vendia apenas cartas. Ele estava comprando respeito e confiança. Aos 15 anos, porém, o caminho se desviou. Ele cometeu um erro que poderia ter custado seu futuro. Tentou vender uma peça de bicicleta roubada em um mercado de pulgas. Foi pego.
Seus pais o castigaram por meses, mergulhado na vergonha. Esse medo de perder sua reputação foi seu melhor mestre. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais se envolveria em negócios escusos. Aprendeu que a honestidade não é apenas uma virtude, é a moeda mais cara no mundo dos negócios. Cansado dos livros que não lhe diziam nada, aos 17 anos, ele deixou a escola para tirar seu certificado de educação geral, GED. Sua verdadeira universidade foi uma loja de quadrinhos. Ali, entre prateleiras cheias de histórias de super-heróis, Chumlee aprendeu a lidar com colecionadores, a entender o que torna um objeto raro e quanto as pessoas estão dispostas a pagar por um pedaço de nostalgia. Aquela loja era seu lar, um lugar onde seu olhar para o curioso finalmente fazia sentido. Mas a reviravolta final desta história aconteceu muito antes da fama, antes do baixo elétrico espatifado e antes das câmeras. Tudo mudou no dia em que, sendo um menino de apenas 8 anos em um bairro de Henderson, Austin cruzou o caminho de um garoto chamado Corey Harrison. Essa amizade, nascida na inocência das brincadeiras, se tornaria a ponte para o império dos Harrison. Corey era o filho de Rick e o neto do velho. Sem saber, aquele menino com cara de morsa estava caminhando em direção ao balcão que o tornaria uma estrela, sem imaginar que um dia um simples baixo de $700 colocaria à prova tudo o que ele havia aprendido nas ruas de Nevada. Esta é a história de Chumlee, um homem que aprendeu com o erro, que transformou um insulto em nome e que descobriu que, na vida como nas lojas de penhores, o mais valioso nem sempre é o que brilha, mas sim a história por trás do objeto. O que começou com 2 crianças de 8 anos compartilhando controles de videogame e comparando bonecos de ação, acabou se tornando uma irmandade inquebrável. Austin e Corey Harrison não eram apenas amigos. Eram cúmplices em um mundo de colecionáveis. A família de Corey era dona da Gold and Silver Pawn Shop, aberta desde 1989. E Chumlee passava tantas horas lá que o cheiro de metal velho e tabaco barato grudou em sua pele. Naquela época, ele não tinha ideia de que aquela loja, um local modesto em uma esquina de Las Vegas, seria o cenário onde sua vida daria uma reviravolta total. O momento da verdade chegou no ano 2000. Com 18 anos recém-completados, Chumlee entrou na loja, acompanhando Corey para procurar uns gibis antigos. Mas sua atenção se desviou para o balcão principal. Ali estava Rick Harrison, com seu olhar afiado, negociando um console Atari Vintage. Rick oferecia $150 enquanto o vendedor pedia mais. Austin observou hipnotizado. Cada palavra era um movimento de xadrez. Cada silêncio era uma estratégia. Naquele instante, algo se acendeu em seu interior. Ele compreendeu que cada objeto ali guardava um segredo e que cada venda era um quebra-cabeça que ele queria aprender a montar. Em 2001, Chumlee já fazia parte da mobília. Trabalhava de graça, movido apenas pela curiosidade e pelo desejo de aprender. Suas mãos se sujavam organizando prateleiras repletas de cartuchos de Nintendo, remexendo em caixas empoeiradas de quadrinhos e verificando se os brinquedos não tinham rachaduras. Um dia, seu instinto foi posto à prova. Apareceu um boneco do He-Man que parecia perfeito, mas algo no peso do plástico pareceu estranho para Austin. Ele alertou Rick, que após revisá-lo, confirmou que era uma falsificação de alta qualidade. Rick, impressionado com a agudeza do rapaz, deu-lhe as gorjetas do dia como recompensa. Foi a primeira vez que o chefe viu em Chumlee não apenas o amigo do filho, mas um homem com um dom natural para separar o joio do trigo. A verdadeira prova de fogo ocorreu em 2002. Um cliente entrou com um cartucho de Super Mario Bros., que a maioria teria ignorado. Mas Chumlee sabia que aquela edição era uma raridade absoluta. "Rick, compre por $200, ele sussurrou. Rick hesitou, franzindo a testa, mas a segurança nos olhos de Chumlee o convenceu. Semanas depois, a loja vendeu o jogo por $800.
Austin levou $50 de comissão e, o mais importante, um escudo de confiança que ninguém poderia tirar dele. Já não era um simples ajudante. Sentia que aquele era o seu lugar no mundo. No entanto, o negócio de penhores nem sempre é alegre. Chumlee aprendeu cedo que o dinheiro desperta demônios. Uma tarde de 2003, uma discussão estourou por causa de uma pistola da Guerra Civil. O cliente gritava que era autêntica e valia uma fortuna. Rick, com a lei e a história na mão, sustentava o contrário. As vozes subiram de tom, os ânimos se exaltaram e o ar ficou pesado. Chumlee observou de um canto, tremendo um pouco, mas entendendo uma lição vital. Neste negócio, o conhecimento é sua única defesa e a precaução é a diferença entre um bom negócio e uma tragédia. Nesse mesmo ano, ao completar 21 anos, ele foi contratado oficialmente. Seu salário era de apenas $8 por hora. Não havia câmeras nem tapetes vermelhos. Seu dia a dia consistia em testar correntes de ouro com kits de ácido, preencher comprovantes de penhor e aguentar o tranco no balcão. Era um trabalho duro, de pés cansados e mãos sujas, mas era a sua escola. Em 2004, a rotina de Chumlee começava às 9 da manhã. Caminhões carregados com o conteúdo de leilões de depósitos chegavam sem aviso prévio. Centenas de objetos empilhados, desde carrinhos Hot Wheels dos anos 50 até caixas que cheiravam a mofo e mistério. Austin tinha que classificar tudo a uma velocidade vertiginosa. Ele aprendeu a ver o valor escondido no lixo, tornando-se o especialista da loja nesses depósitos esquecidos. Em 2005, ele sentiu o gosto da glória absoluta quando comprou um sabre de luz de Star Wars dos anos 70 por $300, ignorando os críticos que diziam que não valia nada. Ele se manteve firme. Quando a loja o vendeu por $3.000, o lucro do mês subiu 20%. Chumlee já não era mais o garoto do apelido engraçado. Ele era um ativo valioso, mas o orgulho precede a queda. Em 2006, a soberba lhe pregou uma peça. Ele comprou um relógio Rolex por $1.200, convencido de sua autenticidade. Quando Rick o colocou sob a lupa, a verdade foi devastadora. Era uma réplica. A fúria de Rick foi lendária. "Você está demitido!" gritou com uma raiva que fez as paredes tremerem. Foi a primeira vez que Chumlee sentiu o abismo sob seus pés. A duras penas conseguiu vender o relógio falso por $30 para mitigar a perda e pediu perdão repetidas vezes até que Rick se acalmasse. Esse erro o ensinou que, sob pressão, é muito fácil se equivocar. Daquele dia em diante, Chumlee começou a conferir tudo 2 vezes. Essa humildade deu frutos. Em 2007, Rick já lhe confiava objetos de grande calibre. Foi Chumlee quem autenticou e vendeu sem hesitar uma fivela de cinto que pertenceu ao próprio Elvis Presley por $500. O aprendiz havia se tornado um profissional, forjado entre a poeira dos depósitos, os gritos dos clientes e a sombra constante de um chefe que não perdoava erros, preparando-se, sem saber, para o dia em que o mundo inteiro o chamaria pelo nome. Enquanto o mundo via na televisão um personagem divertido e um tanto distraído, a realidade dentro das 4 paredes da Gold and Silver Pawn Shop era muito diferente. Em 2008, Austin decidiu que não queria ser apenas o cara do apelido. Ele se tornou o cérebro por trás do caos, aprendeu o complexo sistema digital da loja e, com uma paciência infinita, transferiu todo o inventário físico para um banco de dados computadorizado. Foi ele quem trouxe ordem a um lugar que nunca a teve. Mas sua mudança não foi apenas digital. Em um canto da loja, Austin começou a usar uma pequena academia improvisada. Naquele ano, ele perdeu 22 quilos. Não era apenas vaidade, era uma declaração de guerra contra suas próprias inseguranças. Quando andava pelo balcão, sentia-se mais leve, mais seguro, e os clientes notavam. Rick Harrison, que raramente fazia elogios, reconheceu o esforço e aumentou seu salário para $12 por hora. Pela primeira vez na vida, Austin sentiu o calor do respeito autêntico. Ele já não era mais apenas um funcionário,
Era o homem que estava pronto para o grande salto. Julho de 2009. As câmeras chegaram à loja para filmar o piloto do que seria Trato Feito, Pawn Stars. Austin entrou na audição com os produtores e, sem roteiro algum, fez história. Ele viu uma máquina de fliperama do Pac-Man e, em vez de atuar, começou a pechinchar com os produtores como se fossem clientes da rua. Soltou piadas, discutiu o preço com uma naturalidade espantosa e arrancou gargalhadas de toda a equipe. Não foi preciso ensaiar nada. Nascia uma estrela. Na primeira temporada, ele apareceu em 10 dos 16 episódios. As pessoas ainda se lembram da mistura de nervosismo e empolgação quando ele comprou um álbum dos Beatles dos anos 60 por $150. O público se conectou com ele imediatamente. Quase 3 milhões de pessoas sintonizavam o programa toda semana e cartas de fãs, endereçadas especificamente a ele, começaram a inundar o correio. As pessoas amavam sua humildade. Ele parecia real em um mundo de plástico. Mas a fama tem um preço. Fora das câmeras, Austin ficava acordado até a madrugada lendo guias de antiguidades e memorizando valores de mercado. Certa vez, durante a avaliação de uma espada da Guerra Civil, ele errou tanto suas falas que tiveram que repetir a cena 5 vezes. Ele se sentia morrendo de vergonha por atrasar a equipe, mas se recusou a desistir. Essa disciplina o transformou de funcionário engraçado em um especialista respeitado. No final de 2010, sua vida era outra. Passou de ganhar $25 mil por ano para receber 100 mil. Comprou seu primeiro carro, um Mustang 1995, e começou uma coleção de videogames que hoje é lendária. O dinheiro lhe deu liberdade, e a liberdade lhe deu confiança. Em 2016, ele já era multimilionário, mas sempre dizia que aqueles primeiros cheques foram os mais importantes, pois eram a prova de que sua vida havia dado uma guinada de 180 graus. O sucesso de Chumlee cruzou fronteiras inimagináveis. Em 2011, ele deixou todos boquiabertos ao comprar uma réplica de uma submetralhadora Tommy Gun dos anos 20 por $2.500. Todos esperavam que ele fracassasse, mas os especialistas confirmaram que valia o dobro. Rick, pela primeira vez em anos, lhe dedicou um sorriso de orgulho genuíno. Depois veio seu salto para a cultura popular de massa. Apareceu em iCarly para 4 milhões de crianças, e seu carisma se transformou em memes que inundaram a internet. Em 2013, protagonizou um momento épico ao trocar chamadores de pato com os protagonistas de Duck Dynasty, Os Reis do Patos. Foi o choque de 2 mundos que quebrou recordes de audiência. Austin provou ser mais do que um personagem de televisão. Ele era um empresário. Em 2014, lançou sua própria linha de camisetas. Vendeu 10 mil unidades em tempo recorde, gerando $150 mil de lucro. Mas o momento auge chegou em 2015, quando o menino que um dia foi enganado com um cartão falso de beisebol comprou um esboço original de Picasso por $10 mil. Após ser autenticada, a peça foi leiloada por $25 mil. Apesar dos milhões e da fama mundial, Austin nunca esqueceu suas raízes. Em um evento de fãs, um colecionador lhe deu um cartucho raro de Zelda para Nintendo. Austin o guarda até hoje em um lugar especial de sua casa. Não é pelo valor do jogo, mas porque esse pequeno cartucho o lembra todos os dias do longo caminho que percorreu. Desde aquele menino que via sua mãe revender quinquilharias para pagar a luz, até o homem que se tornou o coração pulsante da loja de penhores mais famosa do mundo. No ano de 2015, parecia que Austin tinha atingido o topo. Ter negociado um Picasso o posicionou aos olhos do mundo como um homem capaz de lidar com arte de alta linhagem. Os colecionadores sérios, que antes o olhavam com desdém, começaram a acenar com respeito quando ele passava. Mas, por trás dessa fachada de triunfos, Austin carregava feridas profundas que as câmeras nunca mostraram totalmente. Anos antes do sucesso massivo em 2008, Austin cometeu o erro que quase lhe custou a sanidade.
Em um surto de confiança cega, investiu $155 mil, as economias de toda a sua vida até aquele momento, no que acreditava ser um contrabaixo antigo e ultra raro. Quando o especialista sentenciou que era uma falsificação total, o mundo de Austin desabou. Ele não apenas perdeu cada centavo que havia guardado com suor, também abriu uma rachadura dolorosa em sua amizade com Corey Harrison. Essa perda o perseguiria por anos, lembrando-o de que o entusiasmo é um péssimo conselheiro quando não há conhecimento que o respalde. Eu não tinha nada que fazer comprando um instrumento tão caro, confessaria mais tarde, com a voz embargada pela humildade de quem perdeu tudo. O destino voltou a testá-lo em 2012, durante a 5ª temporada do programa. Austin pagou $3.500 a mais por uma guitarra que acabou sendo tão feia quanto falsa. A loja perdeu $2.000 num piscar de olhos. Rick o repreendeu diante de milhões de espectadores, e embora Austin tenha tentado disfarçar com uma risada nervosa, o golpe foi muito mais profundo do que se viu na tela. Mas a lição não terminava de se concretizar. Em 2013, acreditando ter encontrado o negócio do século, ele comprou 3 relógios Rolex por $4.000. Os especialistas foram implacáveis. Os 3 eram falsos. Aquilo foi a gota d'água. Rick, farto das perdas, impôs uma regra humilhante. Austin estava proibido de tocar em qualquer artigo de luxo se não houvesse um especialista presente. Os fãs na internet fizeram piadas, mas para ele, a vergonha era um fogo que queimava sua pele. Em 2014, a teimosia voltou a lhe pregar uma peça com uma máquina de fliperama que, apesar dos avisos, revelou-se imprestável, custando à loja mais $1.500. A tensão na Gold & Silver podia ser cortada com uma faca. A teimosia de Austin estava transformando sua imagem de funcionário distraído em algo muito mais grave. Um problema real para o negócio. Em 2015, o peso da fama e o estresse de seus erros constantes começaram a cobrar um preço físico. Austin recuperou 14 quilos. No cruel mundo das redes sociais, os usuários começaram a atacá-lo com insultos e memes impiedosos. Até as piadas de Rick no programa, que antes eram divertidas, agora pareciam adagas. Foi então que Austin tomou uma decisão corajosa. Buscou terapia. Utilizando o dinheiro ganho no programa, começou a tratar seus problemas de autoestima, estresse e o fardo de ser uma figura pública. Ele não escondeu sua luta. Pelo contrário, sua vulnerabilidade fez com que muitos fãs, que também sofriam em silêncio, se sentissem identificados com ele. Ele estava aprendendo que ser forte não significa não cair, mas saber quando pedir uma mão para se levantar. Mas se houve um momento que definiu sua queda, foi aquele meio-dia silencioso de 2010. Em um descuido imperdoável, Austin encostou um contrabaixo antigo contra uma estante e se afastou. Poucos segundos depois, o som da madeira estilhaçando contra o chão parou o tempo na loja. Não era um objeto qualquer. Embora tivesse sido penhorado por $700, seu valor real era imenso. O orçamento do concerto foi de $20.000. Rick, vermelho de ira, expulsou-o da loja naquele mesmo dia e ordenou que ele pagasse o reparo do próprio bolso. Austin obedeceu, mas o estrago já estava feito. O dono do instrumento, furioso, ameaçou com processos legais e o caso esteve prestes a explodir em um julgamento público que teria afundado a reputação da loja. Os advogados trabalharam meses nas sombras para chegar a um acordo. Quando a imprensa perguntou a Austin o que havia acontecido, ele apenas deu de ombros e disse: "Não sei no que eu estava pensando." Essa frase se tornou um meme doloroso que o perseguiu por anos. Como castigo, Austin foi afastado das câmeras por 2 episódios e submetido a um treinamento obrigatório sobre manuseio de mercadorias. A brincadeira tinha acabado. Ele precisava reconquistar a confiança dos Harrison passo a passo, do zero.
Justo quando parecia que ele estava recuperando o equilíbrio, em 9 de março de 2016, o céu escureceu. A polícia de Las Vegas invadiu sua casa com um mandado de busca vinculado a uma acusação de agressão sexual. As sirenes e as luzes azuis iluminaram o bairro, marcando o início do capítulo mais sombrio de sua vida. Embora os agentes não tenham encontrado provas para sustentar aquela acusação específica, o que descobriram dentro da casa mudaria o destino de Austin Lee Russell para sempre. Naquele dia, a imagem de Chumlee, o eterno adolescente brincalhão da TV, despedaçou-se em um instante. O que começou como uma busca por uma denúncia terminou revelando uma realidade paralela que ninguém suspeitava. Dentro de sua casa, os oficiais encontraram um arsenal e um estoque de substâncias que gelaram o sangue de seus seguidores. Quase 140 gramas de maconha, metanfetaminas, Xanax e apetrechos para drogas. Mas o mais impactante foram as 12 armas de fogo espalhadas pela casa. Algumas eram legais, mas outras eram rifles de assalto não registrados, incluindo uma MP5 totalmente automática. Debaixo de seu quarto, a polícia descobriu um cofre secreto que escondia uma sala privada com um mastro de pole dance. Os tabloides devoraram o detalhe instantaneamente. Em questão de horas, o Chumlee terno e atrapalhado foi substituído por um homem enfrentando 20 acusações por crimes graves. O peso da lei ameaçava esmagá-lo. As estimativas indicavam que ele poderia passar de 30 a 70 anos atrás das grades. Rick Harrison deu a cara à tapa publicamente afirmando que a loja apoiaria Austin. Mas o silêncio nos bastidores era ensurdecedor. O History Channel pausou discretamente a exibição de vários episódios. Austin pagou uma fiança de $62 mil, mas o julgamento social na internet foi muito mais feroz que o legal. A pergunta no ar era uma só: seria o fim de trato feito? Em maio de 2016, quando tudo parecia perdido, Austin conseguiu um acordo judicial que salvou sua vida. Ele se declarou culpado de uma acusação de posse de arma de fogo e de um delito menor por drogas. O acordo foi sua tábua de salvação. 3 anos de liberdade condicional, aconselhamento psicológico e a entrega de todas as suas armas. Se ele ficasse longe de problemas nesse período, a acusação de crime grave seria apagada de sua ficha. Austin não foi para a cadeia, mas caminhou pela corda bamba durante 1000 dias. Lentamente, a tempestade passou. Em 2017, Austin voltou ao programa. Corey Harrison saiu em sua defesa nas redes sociais, falando sobre lealdade e as complexidades da fama. Austin retornou às telas mais calmo, mais maduro e visivelmente mais cauteloso. Longe de afundar, Austin diversificou seu mundo. Em maio de 2017, abriu a Chumlee's Candy on the BLVD, uma loja de guloseimas retrô logo ao lado da casa de penhores. O negócio foi um sucesso absoluto. Em seu primeiro ano, gerou $500 mil. Turistas que saíam de ver os Harrison entravam direto para comprar chocolates autografados. Austin provou que podia ser um homem de negócios independente, capaz de criar algo doce a partir de um passado amargo. Ao entrar na década de 2020, a redenção de Austin era total. Ele se juntou a Rick e Corey para filmar Pawn Stars do America, viajando por todo o país. Em 2022, voltou a ser notícia por sua agudeza. Negociou um lote de cartas Pokémon por $1.200, com uma precisão que deixou colecionadores boquiabertos. Em 2025, a fortuna líquida de Austin Lee Russell atingiu os $5 milhões. Com um salário de $25 mil por episódio e os rendimentos de mais de uma década na TV, ele reconstruiu cada canto de sua vida que um dia esteve quebrado. Mas sua maior vitória não foi financeira. Ele se manteve sóbrio, continuou a terapia e aprendeu a não se esconder de seus problemas, mas a enfrentá-los de cabeça erguida. Hoje, aquele homem que em 2010 espatifou um baixo no chão e que em 2016 esteve prestes a perder a liberdade,
Caminha pelas ruas de Las Vegas como um sobrevivente. Austin Chumley Russell é o exemplo vivo de que, na grande loja de penhores da vida, sempre há uma oportunidade para recuperar o valor perdido, desde que você esteja disposto a pagar o preço da mudança, o preço da mudança, o preço da mudança, o preço da mudança.